Olá, voltamos para o último painel do Mobile Transformation Forum. E antes de começar, eu gostaria novamente de agradecer a participação de toda a nossa audiência, a participação dos nossos painelistas, dos nossos 2 dias aqui de evento. Quero avisar também que vocês vão receber um e-mail com questionário para fazer uma pequena avaliação do evento e darem também suas sugestões e depois assistirem todas as apresentações que estão gravadas e ficarão disponíveis no YouTube e também na Inside Play. Bom, na plataforma de vocês têm um formulário para poder enviar as perguntas para os nossos painelistas. Só gostaria que vocês indicassem se é para um painelista específico ou para todos os participantes do painel. Bom, o nosso último tema é o mobile commerce. Acho que é desnecessário dizer o avanço que o e-commerce teve, principalmente depois da pandemia. Mas com isso, obviamente, alguns problemas também acontecem, mas cada vez é mais intenso o uso de atividades de e-commerce baseado na ferramenta mobile. Para falar sobre esse desafio, nós estamos aqui com o Stalin Silva, que é CEO da Stum, também com o João Paulo Tavares, que é Solution Architecture e Pre-Sales Director Latam da Semantics, e com o Rodrigo Rico, que é CEO da Octadesk. Então, antes de começar, eu vou declinar aqui de falar sobre o currículo de todos eles. Vocês podem verificar o currículo deles lá na plataforma do evento. E para dar início já ao nosso painel e já ganharmos um tempinho, eu já gostaria de convidar o Stalin para a sua participação inicial. Por favor, Stalin. Olá, bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer aí estar com todos vocês aqui hoje, falando um pouco mais sobre mobile commerce. Só para, rapidinho, para resumir aqui um minutinho sobre mim e também sobre as minhas experiências. Eu sou fundador de 2 startups, né, de tecnologia. Uma delas é a Stum. A Stum é uma plataforma de e-commerce muito focada no segmento enterprise, e a gente atende desde lá atrás iFood até hoje em dia varejos como Tenda Atacado, Pets, a rede de pet shop. Então a gente pode dizer aí que essa parte de aplicativo é algo que a gente já vem acompanhando há muito tempo, essas evoluções, né? Lá em 2010 a gente foi a empresa que colocou o iFood no ar, e, enfim, hoje liderando aí o mercado, além dos cases de sucesso, né, que eu comentei aqui da Pets, que é a rede de pet shop, tem da Atacado. Sou um pouco nerd aí de formação, um CEO técnico, então acho que eu posso contribuir aí com algumas coisas também do ponto de vista de tecnologia. A gente estava falando um pouco sobre como essa questão do mobile hoje está dentro do mercado quando você fala de venda. E tudo começa, eu gosto de entender tudo começando pela parte de experiência de compra e venda dos produtos e serviços ali através do aplicativo, né? A gente desenhou todos os negócios muito com base em construir uma experiência única, né, para cada um desses aplicativos. Porque aplicativo, ele precisa ter um diferencial para a pessoa manter ele instalado, né? Diferente de um website que você pode acessar ali sob demanda, o aplicativo, né? O pessoal aqui comentou muito, por exemplo, sobre super apps e coisas do tipo. Você precisa ter alguma coisa que faça com que o cliente, o usuário, fique ali com o aplicativo instalado. Então, acho que a primeira coisa que é importante entender é que um aplicativo ele tem que ter alguns diferenciais. Mas esses diferenciais, eles vêm muito porque dentro do aplicativo, normalmente você vai ter os seus clientes mais fiéis. Aqueles clientes que gostam da sua marca, né? Aqui, por exemplo, usar um exemplo do Tenda Atacado, né? Que é um cliente nosso do aplicativo. É um aplicativo muito legal. As pessoas compram em diversos supermercados e atacadistas, né? Mas ela sempre tem aqueles que é de preferência dela, ou porque tem alguns produtos que ela gosta, ou pela distância e etc. Dentro disso, normalmente as pessoas que são mais fiéis vão ser aquelas que vão ter o seu aplicativo baixado.
E aí, quando você pega para essa pessoa e entrega uma experiência ali diferente, mais adequada, mais nativa, você consegue atingir números de recompra muito interessantes. Então, a gente puxou os dados recentes dos últimos 6 meses de todos os clientes da plataforma Stun que utilizam o aplicativo mobile, e a taxa de recompra, ou seja, aquele usuário faz uma recompra mais de uma vez, é de 17 a 36% mais. Então, é um número muito significante, né? O que justifica você pegar e fazer investimentos a mais para ter aquela experiência diferenciada, né, que eu comentei no início. Então, falando de mobile, acho que os dois principais pontos que eu acho que são bem relevantes de trazer é entender a entender que ele tem que ter diferenciais, né, customizáveis e específicos para o negócio para poder manter o app, mas isso vem com um benefício, né, que é o benefício de dentro do e-commerce, aquele seu cliente comprar novamente. Mas isso, por si só, é só uma parte do Lego, né? Do mobile commerce. É a parte do Lego ali de compra de aplicativo, de experiência de compra e venda. Mas é importante, quando você tem um app, você começar a entender também sobre dados, né? Sobre dados e também sobre relacionamento de cliente. Uma coisa que é muito clara, eu falo muito isso para o pessoal numa aula da pós que eu dou sobre marketing, é que dentro do aplicativo você tem muitas vezes a dificuldade, diferente do web, de entender os seus canais de atribuição, porque você sempre tem ali no meio a loja para poder fazer o download. Então você precisa começar a colocar ferramentas que te ajudam a ter dados sobre o que está acontecendo dentro do mobile. E aí aqui o JP pode falar um pouquinho sobre a Semantics, o Rodrigo também falar um pouco sobre a Octadesk. Para em cima desses dados você poder gerar as campanhas de recorrência, né? E de manter o seu usuário engajado. Quando a gente pensa, por exemplo, em iFood, quem nunca não recebeu um push na hora que normalmente você está com fome, no dia da semana que você normalmente recebe, né, pede pelo iFood, falando, olha, é a pizza, você quer a pizza? Isso começa na plataforma, depois geram-se uma massa de dados, em cima disso é trabalhado e feito esse CRM. Eu acho que o segredo do mobile está em você conseguir, e aí deixar depois meus colegas falarem aí um pouquinho sobre esses pontos, mas é conseguir equilibrar essas três coisas, é entregar uma experiência com funcionalidades interessantes, né, que façam com que a pessoa utilize. Então, no exemplo do iFood, você tem lá, muito fácil de você encontrar os produtos, etc. No caso do Tenda, você tem toda uma experiência que é comprar atacado, né? Então, é compra de supermercado, então tem que ser muito simples. Você botar Coca-Cola no carrinho, você botar. Tem que ser tudo, né, com um clique, porque, pô, ninguém fica vendo descrição de produto de Coca-Cola, de qualquer outro produto desse tipo. Então, então ter ali uma experiência que agrega o seu usuário, legal, daí ele vai usar, mas isso vai garantir que ele use uma vez, duas no máximo. Se você não conseguir reter ele, né, e aí para reter você vai ser necessário ter dados, né, da onde aquele cara veio, quem que ele é, entender em que parte da jornada ele está, e então você fazer campanhas ali em cima disso e poder de fato estar próximo do seu usuário. Então, eu acho que do que eu venho vendo, assim, principalmente é isso. Tem algumas tendências aí de utilizar, né,
inteligência generativa, ChatGPT, etc., dentro dos aplicativos também, né? Acho que em todos os lugares ele consegue ajudar a gente. Então, também acho que é algo que pode ajudar, e tanto em busca. O iFood fez um negócio muito legal recente, eu não sei se vocês viram, que é de você faz lá você manda lá para ele um pequeno áudio, um pequeno texto, e ele te ajuda a encontrar produtos de supermercado para fazer um determinado. Você fala lá, olha, eu quero fazer um churrasco para 5 pessoas. Daí ele já puxa os produtos para fazer um churrasco lá na parte de mercado. Então, são algumas utilidades aí que o ChatGPT pode trazer, né, para buscas mais complexas, né? Não tem por que usar um ChatGPT para fazer busca de Coca-Cola, né? Novamente aqui, busca Coca-Cola, é Coca-Cola, 2 litros, 350 ml, né, garrafinha. Então, eu vou começar a utilizar esse tipo de coisa. Eu acho que é por aí, acho que trazendo um pouquinho aqui da minha visão, e deixar aí o pessoal falar um pouco também, a gente vai costurando aí, também tentando entender aí no final. Fiquem à vontade para perguntar aí um pouco desses cases, dessas experiências que a gente tá aqui. O meu objetivo nesses papos, estava até falando isso para o Claudinei, é de fato estar aqui contribuindo com coisas úteis e relevantes para o mercado. Assim, acho que se tem um objetivo para estar aqui, é para isso. Então, por favor, fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo dessa forma. Então, por favor, fiquem à vontade de trazer isso para a gente aí. Vai ser um prazer estar ajudando com qualquer desafio que você tem no negócio de vocês, especialmente na parte de plataforma, e-commerce e aplicativo mobile. Eu que agradeço. João Paulo, poderia... Você que trabalha aí com os dados, como é que você está vendo essa questão? Claro, vamos lá. Bom, acho que primeiramente, obrigado ao time da T-Insight pelo convite, Claudinei aí por moderar esse papo. Stário e Rodrigão, prazerzão conhecer vocês aí, a gente já estava batendo um papo ali no backstage. Mas vamos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre um pouco quem eu sou, né, e um pouquinho sobre a Semantics. Então, bom, minha carreira foi voltada a varejo, então, como o Stalin aí, eu vim de background técnico, né, então toda a minha formação foi técnica, e eu comecei no varejo, aí passei por grandes players do varejo, até que em um deles eu entrei no mundo de dados aí lá em 2015, e a gente começou a fazer o primeiro case de dados, um que foi eleito aí, inclusive, o case mais tecnológico da América Latina na época, e ele falava muito de super personalização, que o Rodrigo vai comentar um pouco com vocês. E de lá para cá, eu dediquei minha vida a dados, e por obra do destino, eu conheci a Semantics, lá atrás, inclusive, lá em 2015, e na linha do tempo eu vim sendo cliente da Semantics em diversos desafios, e hoje eu faço parte da estrutura, que eu sou diretor de arquitetura soluções e pré-vendas aqui no time da Semantics. Quem que é a Semantics? Né? A Semantics ela é a maior companhia da América Latina, hoje uma das maiores referências em inteligência artificial e dados. E de 2015 para cá a gente construiu a nossa plataforma proprietária, então é a nossa AI Platform. E dentro dela a gente tem algumas segmentações ali para acelerar negócio dos nossos clientes. Varejo sempre foi um dos carros-chefes da Semantics, tanto por ser um mercado super atraente, um mercado super desafiador, quanto por conhecimento e por prazer da nossa liderança aqui, o Léo Santos, que é o nosso CEO, ele é um grande apaixonado por varejo. Então, muito do que a gente veio construindo e veio estruturando como negócio foi pensando em varejo, foi pensando em de fato, resolver grande parte desses pontos que Stalin colocou aí na introdução que ele acabou de fazer. Então, como é que a gente funciona hoje, né, de forma estruturada aí? A gente tem uma plataforma própria de AI, e dentro dela a gente tem segmentações de dados, de integração e de Generative AI e um pouquinho aí de Synthetic Data e algumas coisas que eu vou explicar aqui, trazer casos na prática de como a gente consegue monetizar e trazer valor para os negócios em cima disso, né? Então, com muito orgulho, a Semantics foi listada aí o ano passado em Nasdaq. Fomos a primeira Deep Tech da América Latina a ser listadas aí no valuation de $1 bilhão. Tecnicamente aí dos últimos unicórnios do país. Empresa brasileira, 100% brasileira ali, construindo soluções
próprias com o time brasileiro e levando um pouco da nossa tecnologia, do que a gente pode fazer agora para o mundo, né? Quando a gente fala de usabilidade do dado, Claudinei, para o mercado, de fato, de mobile commerce, né? Acho que o Stalin comentou um pouco ali, né, da importância do dado dentro desse ecossistema, mas eu acho que tem algumas coisas ali que trazer o mundo para o mobile vai facilitar muito o mundo do dado, né? Então, quando a gente fala de análise de dados em cima de mobile, ele muda um pouco a característica da análise, né? Então, hoje, grande parte das análises de experiência de cliente, eles são baseados na experiência de compras. Agora eu consigo fazer a análise, consigo fazer essas personalizações em cima da experiência de uso do aparelho. Então, o app ele permite que você tenha dados mais operacionais do que simplesmente os dados da venda, né? E com eles a gente consegue fazer diversas coisas, como predição de demanda. Então, imagina ali, baseado no uso e na experiência do meu cliente, não só no app, porque ter o app instalado, ele permite que você consiga entender muitos comportamentos além do app, que é a diferença, de fato, aí do e-commerce, né? Então, você consegue trabalhar ali predição de demanda. Então, com base onde o meu cliente está, o que ele está fazendo no momento, ou experiência de uso do aparelho dele, qual é o melhor momento, como o Stalin comentou ali, de fazer a oferta da pizza do iFood. Então, esse é um grande ponto, e é IA na veia, e ela depende, de fato, de entender essa experiência ali da operação do cliente no dia a dia, né? Então, a gente tem hoje a grande onda do momento aí, né? Generative AI, ChatGPT e companhia limitada. Então, isso cada vez mais traz essa personalização, o atendimento humanizado, né? Essa visão, só que com escala, né? Então, ser humanizado é bacana, mas como eu dou escala nisso, né? Então, por exemplo, eu trabalhei num grupo supermercadista que tinha 11 milhões de clientes cadastrados, associados. Como eu atendo 11 milhões de clientes? Como, de fato, eu trago essa experiência de ser único, de ser importante para 11 milhões de clientes? Como eu entendo cada um deles? E a AI e a automação de processo, de fato, ela é um grande acelerador para isso. E GenAI veio para acelerar aí. A nossa plataforma já está totalmente integrada e a gente consegue acelerar muito e interpretar experiência, né? Outra coisa que mobile commerce traz e que realmente é um grande diferencial para a experiência, de modo geral, do cliente, é a questão da segurança e da fraude, né? Então, ter essas features instaladas dentro dos apps e poder explorar isso traz mais segurança para o varejista, que também é um lado importante do negócio. Quanto menos risco, menos fraude, melhor as vezes margens, mais desconto, operação, uma operação muito mais amigável ali, muito mais atrativa para os nossos clientes. Nessa linha de fraude aí, né, de proteger o dado dos nossos clientes, a gente vem aí acelerando muito a questão de synthetic data, né? Então, o que é o synthetic data? Synthetic data eu crio dados sintéticos que têm o mesmo padrão de comportamento dos dados operacionais reais, né? Então, isso traz uma segurança de que eu tenho pessoas que criam inteligência artificial, que criam oportunidades de negócio, sem comprometer o risco do dado do meu cliente, de fato, porque eu crio dados sintéticos e uso do comportamento desse dado sintético para criar as modelagens, para interpretar os comportamentos e, de fato, trazer uma experiência diferenciada de personalização no atendimento para os nossos clientes. Um ponto que a gente atua muito aqui é em otimização logística, então acho que esse é um grande fator de experiência, né? Quando a gente fala de vendas digital, para mobile mais ainda, né? Então tem muito esse negócio do estou com o celular na mão, na minha praticidade, na minha casa, eu quero receber rápido, eu quero uma experiência bacana, eu quero poder girar isso de um jeito muito, muito tranquilo, ali, muito clean, né, no meu dia a dia. Então eu não quero ter o transtorno de esperar dias, horas, sei lá, para receber o meu produto. E uma que já não é mais tão diferente, aí já é uma coisa mais de dia a dia, que é a análise de sentimento, né? Então, de novo, o aplicativo instalado, ele permite te dar mais informação e fazer uma análise de sentimento muito mais assertiva e entender de fato o que o cliente sente além do app, né? Então, acho que isso é muito legal. E aí eu vou falar do último aqui, aí para jogar bola para o Rodrigão, que vai dar aula para a gente disso.
mas é da super personalização, né? Então, quanto mais dado, quanto mais comportamento, quanto mais eu consigo entender o cliente na ponta, mais eu consigo criar inteligências que tragam super personalização. Acho que todo mundo, e aí eu acho que não distingue ninguém, quer ser bem atendido, quer se sentir persona exclusiva dentro de qualquer lugar. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um presidente de um grande grupo, aí, de uma grande companhia, que ele falava isso, né? Ele falava, JP, cara, eu morava em BH, né, quando eu era pequeno, e eu ia no mercadinho para os meus pais, e quando eu chegava no mercadinho, o dono do mercadinho falava, ô, fulano, tudo bem, cara? Ó, suas coisas já estão separadas lá no fundo da loja, pode pegar. E aí ele ia lá buscar, e quando ele chegava no caixa, falava, não, me paga no dia 5, porque eu sei que é o dia que você recebe. Fica tranquilo, não precisa me pagar hoje, não. Espera receber e me paga. Aí ele falou, isso é muito legal, agora eu quero saber como é que a gente faz isso para 220 milhões de pessoas. Eu acho que é um pouco disso, né? Eu acho que é isso que a gente busca todo dia, quando a gente fala de usar de inteligência, de dados, e de app, de toda a tecnologia que o mundo nos provê hoje, para trazer esse tipo de experiência e para fazer com que todas as pessoas sintam isso e que a gente consiga, de fato, dar escala a nível Brasil, a nível mundo, disso tudo. Aí o Rodrigo vai falar um pouquinho aí de super personalização aí. Obrigado, JP. Por favor, Rodrigo. Sensacional. Boa história em JP. Muito boa mesmo. Demais. Cara, legal. Pessoal, é o seguinte, meu nome é Rodrigo Rico, eu sou fundador da Octadesk, CEO da Octadesk. Nós fomos adquiridos pela Localweb, que é a Local Web Company, que é uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina. Então, a gente está dentro de um grupo hoje com mais de 20 empresas, uma série de soluções. Local Web hoje tem um foco muito grande em varejo, né, e-commerce, é muito forte nisso. E, naturalmente, a Octa começou a beber um pouco dessa fonte desde 2021. A minha formação, eu venho muito da prática de tecnologia, então eu tenho ali o que do Stalin, eu também sou meio nerd em algumas coisas, e fui entrando para o mundo dos negócios, acabei indo um pouco mais para marketing, mercado mesmo, depois, mas eu sou mega apaixonado por tecnologia. E eu quero trazer aqui, acho que um complemento tanto do que o Stalin quanto o JP eles trouxeram, acho que muito bem até então, como que tudo isso daqui acaba se falando com o cliente no final das contas. Para quem não conhece, a Octadesk é uma plataforma de atendimento para times de vendas e de pós-vendas. Então, aqui a gente tem tudo, né, desde vendas real-time, automações com bots e tudo mais, até demandas mais complexas com plataforma de helpdesk. Então, isso aqui é o que a Octa faz hoje. A gente tem uma série de clientes, uma série, acho que de indústrias ali dentro, mas uma das mais fortes nossas hoje é o varejo. E aí a gente vê a transformação que isso está acontecendo, desde a plataforma de e-commerce, onde a gente pode acompanhar aqui dentro do grupo, até a própria Octadesk ali que está na ponta, que vai falar com o cliente, fazendo ali o atendimento do cliente final. O JP ele trouxe um ponto sobre a super personalização, e isso vem muito através da inteligência de dado, né? E aí a gente tá discutindo muito sobre, acho que está em pauta na agenda de todo mundo hoje em dia, a questão de AI generativa. Então isso daí já é algo super presente. Acho que muitas empresas já estão se apropriando muito bem dessa tecnologia para melhorar ali o contato com o teu cliente. Mas, cara, eu queria trazer antes um ponto bem importante, porque existem aí, acho que um bom caminho, acho que está sendo transformado, é o como que o e-commerce passa a operar daqui para frente, tá? Bom, primeiro ponto, as empresas que não tiverem um aplicativo muito forte ali, como o Stalin falou, e acho que ele deixou muito bem isso, tem que ter uma boa manutenção, tem que ser um aplicativo que gere valor, vão ser facilmente substituídos por outros canais. Existe uma tendência muito forte, como por exemplo de um WhatsApp ele se tornar um super aplicativo, muito em breve isso, e ele acabar agrupando várias funções. Então, várias funções que hoje existem dentro dos e-commerces, elas passam a existir dentro desses super aplicativos, como o WhatsApp, e aí a gente está falando de uma demanda gigantesca, né? Aqui no Brasil a gente está falando de mais de 120 milhões de usuários dentro do aplicativo, onde eu naturalmente acordo e vou dormir utilizando ele, tá? Então esse aqui é um baita ponto. E sabendo disso, lógico, o Grupo Meta, a gente hoje como parceiro do Grupo Meta como desenvolvedor de soluções e
e estratégias de go-to-market, a gente entende muito bem o roadmap e onde que eles querem chegar. O próprio WhatsApp ele evoluiu muito a questão de catálogo, carrinho. Então, ele está trazendo funções do e-commerce para dentro do aplicativo e se conectando com essas plataformas. A Okta mesmo, a gente passou a integrar com os principais players de mercado, então a gente está falando de Trade, a gente está falando de VTEX, está falando de Shopify, uma série de integrações para ler esses catálogos e para poder operacionalizar esse catálogo dentro do WhatsApp de uma maneira muito fluida. Por quê? Porque, de novo, nós acordamos e vamos dormir utilizando esse aplicativo. É muito simples, eu não saio de lá. Tá? Então, quanto menos eu sair, menos atrito eu estou oferecendo para o meu consumidor. E recentemente a gente lançou uma solução chamada ShopBot, que opera toda a parte de e-commerce, captura todas as informações, interage ali com o consumidor, envia o catálogo, tudo automaticamente do catálogo daquilo que realmente interessa para esse consumidor, interage com ele até ter os dados de entrega, e ele gera o checkout automaticamente dentro de uma plataforma de e-commerce e devolve simplesmente para o cliente poder fazer ali o checkout e terminar a transação. Então, acho que o grande ponto é, isso aqui converte muito mais, e dali para frente começa uma questão de relacionamento também com esse cliente, porque sabemos que, principalmente no e-commerce, é mega importante a parte de recompra, e as empresas precisam ter um bom relacionamento com seus clientes, oferecendo, claro, bons produtos, mas o serviço ele passa a ser o mais importante, o como a empresa faz passa a ser protagonista daqui para frente, porque tudo que nós vendemos hoje, Okta, o que for, é uma baita de uma commodity, né? Então, as empresas vão passar a se diferenciar muito pelo como ela faz e não mais pelo que ela faz. Então, aqui é um grande ponto que a gente precisa entender como que a gente vai operar isso. E aí é o link que eu vou fazer aqui com o JP e com o Stalin, porque a gente precisa, de fato, entender essas jornadas de compra do cliente, entender a jornada de relacionamento que eu tenho com ele depois da compra, como que eu reativo ele constantemente, mas levando coisas pertinentes. Então, o JP colocou ali o exemplo do mercadinho, é exatamente isso. O cara tinha na agendinha dele ali, né? Então, antigamente, a carteira de cliente era feita no papel, né? Então, eu sabia muito bem quem era ali o JP, aniversário, preferência de pagamento. O CRM funcionava muito bem. Só que quando a gente chega nesse nível de escala, a gente precisa buscar automações. E aqui entra a importância da gente entender muito bem os dados e a gente transformar isso em modelos, e esses modelos sendo transformados em experiências para o cliente na ponta final. Aí começa o tal da hiperpersonalização. Eu vou colocar aqui um tema que recentemente eu discuti com um grupo de empresários. O que acontece? Toda vez aqui na Okta chegam muitas empresas que falam assim, eu adoraria ter automação, mas eu não quero perder o lado humanizado. Eu não concordo em ter bots. Já outros falam, não, eu quero automatizar tudo, né? Então, a gente acaba escutando um pouco dos dois mundos ali. O que acontece é que não existe uma fórmula certa para isso, tá? Mas existe um método que a gente consegue aplicar de uma maneira muito boa, e tendo o entendimento correto de como isso funciona, a gente vai fazer com que esses dois mundos eles coexistam de uma forma muito pertinente para o consumidor final, e vocês já vão entender. No final das contas, a maioria das automações hoje, elas falham porque elas tratam todo mundo da mesma forma. Esse daqui é um grande ponto. Então, se eu sou um cliente do mercadinho do JP e eu vou entrar em contato com ele e ele me tratar como um novo cliente, um lead que está chegando ali, e eu tenho que passar todos os meus dados novamente, isso é um atrito. Tá? E, de novo, se a gente está falando que hoje é commodity, o cliente está a 2 cliques de mudar para um outro mercado e acabar esquecendo ali do JP. Por quê? Porque, de repente, ele vai para um caminho que é muito mais fácil, muito mais rápido. Então, eu preciso capturar essa atenção e oferecer um início de jornada muito pertinente para ele. E aí a gente começa a falar um pouco mais de personalizar. Eu preciso entender quem é que está na ponta ali comigo, falando ali comigo. É cliente, não é? É um bom comprador? É um bom pagador? Não é? Então, essas informações são extremamente importantes para a gente começar um relacionamento e também continuar com ele depois, tá? Então, onde as empresas acabam falhando é na forma genérica de lidar com essas informações. E quando a gente fala de personalização, isso tem a ver com dado. E o dado, ele me traz um negócio muito importante. Ele me traz contexto. Ele me traz contexto daquele cliente. Tá? O JP comentou que a gente está vivendo ali uma era
que a gente está olhando já mais para o lado comportamental dentro dos aplicativos, né, e isso é extremamente importante. Com essas informações eu consigo oferecer um contexto muito mais apropriado para o cliente, e essa, sem sombra de dúvida, isso vai me garantir uma melhor conversão quando eu estiver vendendo, e isso vai me garantir também uma recompra quando eu estiver me relacionando com ele. Então, esse daqui é um ponto crucial para oferecer contexto. Primeiro ponto, eu diria que eu queria dividir esse papo aqui agora em 3 etapas, é como se fosse um funil. A primeira etapa do funil, a gente vai falar tudo que é proativo, né, falando de experiência do cliente. Então, eu preciso, como empresa, antecipar as eventuais dúvidas que o meu cliente tem. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que muitas empresas elas querem ser muito eficientes em atender, enquanto elas deveriam ser muito eficientes em não ter atendimento. Oferecer ali um serviço, um como, muito bem feito, que não gera nem dúvida para que isso gere um atendimento. Esse aqui é uma mudança de mentalidade dentro das empresas que agora, com a tecnologia que nós temos, fica até um pouco mais fácil da gente conseguir aplicar esse tipo de coisa dentro das operações. Então, eu preciso antecipar a demanda, eu preciso proativamente estar em contato com o meu cliente para que ele não entre em contato comigo. Toda vez que eu faço isso, eu estou colocando uma automação para trabalhar, seja um bot ou alguma automação construída para que a gente consiga ter esse relacionamento fluido, mas eu evito que esse cliente entre em contato comigo. Naturalmente, a gente vai conseguir resolver boa parte dos problemas mais básicos nessa primeira etapa do funil. Já na segunda etapa, a gente precisa proporcionar para os nossos clientes, para os consumidores, um autoatendimento, né? Então, até aqui, eu não estou falando de fator humano envolvido em nada. Então, proativo, primeira parte. Segunda parte, autoatendimento. O que é autoatendimento? Se aquilo que eu faço proativamente não deu cobertura e o cliente ainda precisa falar comigo, eu preciso oferecer para ele ali um cardápio de coisas onde ele consiga resolver tudo sozinho. Tudo sozinho. Eu duvido que tem hoje alguém aqui na audiência que queira entrar em contato com uma empresa para falar com um atendente, passar por uma URA. Duvido que tem. Na verdade, se você quiser, você entra lá no seu WhatsApp, você manda meia dúzia de mensagens e tenta resolver o seu problema sem precisar falar com uma pessoa. Tá? Então, isso aqui envolve muito autoatendimento. E hoje já tem muitas funções, porque os sistemas estão muito integrados. Né? Então, isso facilita muito você trazer aspectos financeiros desse cliente. Então, quero uma segunda via de boleto, eu quero fazer uma antecipação de um pagamento. Todos esses aspectos já podem ser resolvidos através de autoatendimento sem interferência humana alguma. E aí, é claro, no final do funil a gente tem o fator humano. E aqui eu acho que é um grande ponto para as empresas. Nesse fator humano, quando a gente fala fator humano, a gente está falando que as demandas que vão chegar para esse time são muito menores. A gente tem estatísticas aqui dentro da Octa que a gente consegue reduzir de 60% a 80% as demandas da empresa entre proativo e autoatendimento, restando ali para o humano uns 20%. Tá? Então, quando eu falo que eu vou lidar com 20%, eu vou tratar dos assuntos mais complexos. E sabemos que nessa parte do atendimento, muitas empresas falham no processo de contratação, o turnover é alto, pagam um salário baixo para essas pessoas, então o nível de qualificação e de esforço para formá-las é muito forte. Quando eu tenho uma demanda menor nisso daqui, naturalmente eu tenho menos assuntos para poder formar essas pessoas. Então, o meu time passa a ser muito mais eficiente com um cardápio menor na mão dele, porque ele repete muitas vezes o mesmo assunto, mesmo sendo os assuntos mais complexos. Por quê? Porque a máquina acabou resolvendo tudo antes, né? A boa parte antes. Então, isso daqui é um paradigma que precisa ser um pouco desconstruído, porque não é um time de futebol que a gente está lidando. A gente precisa utilizar o melhor da máquina, o melhor das automações, né, do que a gente pode colocar ali, e o melhor do humano. Aqui a gente cria um serviço muito forte, e isso daí vem muito dado o contexto para a gente criar essas jornadas específicas de super personalização. O último comentário que eu tenho aqui para trazer para vocês, ontem mesmo eu participei de uma masterclass com um vice-presidente de tecnologia do Mercado Livre, e ele trouxe alguns dados bem importantes assim. Bom, o Mercado Livre tem 140 milhões de usuários. Então, tudo que eles precisam pensar na empresa, a primeira coisa que vem é a escala. Eles precisam realmente pensar em escala. Mas eles sabem que se eles só pensarem em escala e aquilo não for feito com qualidade, eles acabam perdendo na experiência que eles acabam oferecendo para os seus clientes. Então, é
é um jogo muito complicado, porque ele precisa ter qualidade, velocidade e escala. E o que ele apresentou para nós ontem foi muito a relação de como que uma AI pode ser utilizada dentro das operações, e aí como o JP falou, de fraude, logística, tem uma série de aspectos dentro do mundo do e-commerce. Eles também trouxeram isso ontem lá. Então, eles têm duas visões. Como que a empresa pode ser uma máquina produtiva muito melhor utilizando a AI internamente, e o outro ponto é como que a AI pode ser aplicada ao cliente final para oferecer uma super personalização. Então, eu sei que o JP ele gosta de futebol, eu sei que vou trazer ali como sugestões as bolas, cara, XYZ, porque faz um pouco mais de sentido ali para a idade dele. Então, toda essa mecânica, quando a gente olha uma página do Mercado Livre, eles têm mais de, sem brincadeira alguma, ali por trás, mais de 20 e poucos componentes de AI rodando numa única página. Então, o negócio é bastante robusto e complexo. Tudo, no final das contas, para oferecer mais personalização no momento da compra e do relacionamento com esse cliente. E eles também têm o outro lado, que internamente, utilizando AI, eles conseguem aumentar muito a produtividade dos times, e isso também impacta, lógico que impacta na experiência do cliente na ponta. Então, é um jogo de ganha-ganha. Tá? Então, aqui é mais para fechar ali, linkar com o assunto tanto do Stalin quanto do JP. Perfeito. Vocês, obviamente, colocaram aqui alguns exemplos de grandes empresas. Mas hoje, como é que vocês veem a possibilidade de uma pequena e média empresa, uma empresa em cidades menores, ter capacidade de ter um mobile commerce, ter um e-commerce para competir com esses grandes? Como é que vocês veem essa possibilidade, né? Porque quando a gente fala em varejo, sempre fala as grandes marcas, grandes empresas, sim, mas existe um enorme mundo de pequenas e médias empresas que estão aí, entre parênteses, batendo cabeça, né, para competir com essas grandes empresas. Como é que vocês poderiam, digamos assim, orientá-los no que fazer para ter um retorno nesse tipo de atividade? Boa. Eu vou puxar aqui o gancho, porque já vou pegar, inclusive, o próprio Mercado Livre comentou ontem, durante o bate-papo. Bom, olha só, é incoerente a gente pensar que uma pequena empresa que tem falta de recurso de tudo, de pessoas, de tempo, de dinheiro na sua operação, consegue competir com o Mercado Livre. Ontem ele comentou da estrutura de times de desenvolvimento, de tecnologia dentro do Mercado Livre. A gente está falando de mais de 15 mil pessoas só no time de tecnologia. Então, assim, se você pensar para um pequeno varejista, ele vai criar ali, ele fala, caracas, ele não tem nenhum desenvolvedor. E como que ele consegue utilizar tudo isso que a gente estava falando? Né? Eu acho que agora, Claudinei, a pergunta é muito boa, porque nós da Octa, a gente atende, na grande maioria, o mercado de pequenas e médias empresas. E nós temos aí, eu acho que um desenho correto da pirâmide, tenho grandes clientes, mas são poucos, mas no grande volume que nós temos hoje de cliente, são pequenas e médias empresas. O que nós criamos foram algumas abstrações ali, simplificando soluções. A gente sabe que a adoção de tecnologia ela tem que ser muito mais facilitada para uma pequena empresa, justamente por não ter um time de tecnologia apoiando nas implementações de softwares mais complexos. Isso envolve muita usabilidade do produto, UX, né, falando um pouco mais da questão de UX. E quando a gente abstrai uma série de componentes aqui que as grandes empresas utilizam, a gente consegue simplificar e tornar isso, no volume, muito mais acessível. Né? Então, hoje, a gente consegue oferecer praticamente a mesma solução que é oferecida para o Magazine Luiza, a gente consegue oferecer para um pequeno varejista que está começando agora, tudo integrado, já pronto, já integrado com as principais plataformas de e-commerce. Eu se permitir aí um complemento para o Rico, acho que é muito nessa linha mesmo, né? A gente existe dentro do mercado de tecnologia no geral, você sempre consegue pensar em 3 tipos de solução ali que o cliente pode adotar, né? Uma solução SaaS, né? Uma solução pronta, que normalmente quem está começando, tem uma equipe menor, pode utilizar.
E na outra ponta, você vai ter uma solução, estilo que o Rico falou, de um Mercado Livre. O cara tem lá 15 mil funcionários de tecnologia, logo, ele pode construir do jeito dele. Eu falei que tem 3 porque existem algumas empresas que se posicionam no meio, né, em que ela permite um nível de customização, permite um nível de personalização, que médias empresas, pequenas empresas e grandes empresas podem utilizar. Daí eu acho que aqui é muito de você entender o que é o seu negócio, o quanto aquilo é core para você ou não, porque o Mercado Livre, ele contrata 15 mil pessoas lá porque eles vivem disso. O negócio deles é tecnologia, né? E se for tecnologia, tentar ir para uma solução dessa, onde você tem mais controle. Mas, normalmente, eu acho que a maior parte da audiência aqui ou é varejista, ou é distribuidor, ou é indústria. Então, o negócio de vocês, a tecnologia é um canal, né? É uma forma ali de viabilizar. E aí, nesses casos, não tem problema nenhum você pegar uma solução que já está pronta, que já faz aquele mecanismo, e muitas vezes ela pode ser nichada já para o seu mercado, né? Ela já pode ter ali algo pronto para o seu mercado. Então, eu acho que o caminho para destravar isso é procurar essas soluções SaaS, se isso não for core para o seu negócio, né? Acho que complementando o que o Stalin falou, eu vou muito nessa linha, né? Eu acho que tecnologia já não é mais privilégio de companhias que têm muito dinheiro. Então, cada vez mais aí nascem tecnologias com custos super atraentes. Nós mesmos aqui, nós temos a plataforma, que é o AI Platform, que é uma plataforma muito mais robusta para um mercado livre da vida, então, que tem esse time técnico, todo esse corpo técnico, mas dentro da plataforma a gente tem algumas features aqui que nós chamamos de data apps. Então, por exemplo, para o varejista pequenininho, que começou ali, que tem o seu e-commerce, começou a girar, ele precisa começar a fazer essa gestão dentro do Semantics Data Platform, do Data Hub, toda essa estrutura grande de AI Platform que nós temos, a gente tem o Data App, que são interfaces prontas de gestão básica que a gente aprendeu ao longo dos anos trabalhando com grandes varejistas e criou soluções pré-prontas, porque uma das coisas também, Claudinei, não é só a tecnologia, é a maturidade. Então, quando a gente fala de uma jornada para esse mundo de inteligência, de dados, a tecnologia ela é um pedacinho, né? A gente tem toda uma questão cultural que ela precisa fazer valer dentro de tudo isso. Então, o que a gente fez? Dentro da plataforma, a gente trabalha de forma muito clara esses públicos. Então, a gente hoje é orientado, e não está relacionado a tamanho de empresa, está muito mais relacionado a nível de maturidade de cada uma das empresas e das pessoas, do que, de fato, a tamanho de empresa, a porte de empresa. Então, tem empresas muito grandes que têm um nível de maturidade muito baixo. Então, a gente precisa entrar com data apps, com coisas pré-prontas, e que são bem baratinhas, e que de fato, são democráticas ali, né? E que todo mundo pode usar. Mas tem empresas com nível de maturidade muito grande que não faz sentido trabalhar com esses pré-prontos, que eles querem essa super personalização de fato, como o Mercado Livre da vida, como outros grandes players aí que a gente vê falar, como Magazine Luiza, Grupo Pão de Açúcar e outros, que vivem disso e que fomentam o uso da inteligência do dado para conseguir gerar grandes negócios, né? Hoje, o principal desafio desses grandes varejistas ainda é o retarget, né? A gente vê aqui o assunto de retarget é um assunto sempre recorrente e a gente vê que a coisa não avança, né? É como a questão de cibersegurança, sempre tem problema de cibersegurança. E na área de comércio eletrônico sempre se fala no problema do retargeting. Como é que vocês estão vendo o avanço desse tipo de proposta ou tipo de solução, vamos dizer? O que acontece que o retargeting continua sempre crescente? Quer puxar, Stalin? Você que está no front aí, posso... Eu acho que é legal lembrar, né, quando você fala de mobile, aquele ponto que eu comentei, primeira coisa é você saber o canal, né, que a pessoa está vindo. É sempre um desafio, porque no mobile você tem a loja ali no meio. Então, ou a Play Store, ou a Apple Store lá, para poder fazer o download. Então,
o desafio é para você fazer um retargeting, você tem que saber quem que é a pessoa, da onde ela veio e fazer o retargeting, né? Fazer uma mídia ali para aquela pessoa que acessou o site, o aplicativo e acompanhar ela em outros canais. Então, acho que começa por aí e aí termina no canal no modelo de atribuição, ou qualquer coisa do tipo, que você vai ter ali multicanais. Apesar de que hoje em dia tem boas soluções ali, como o Braze, como outras soluções que permitem você fazer essa gestão, mas de fato são soluções um pouco caras no geral, né? Então é um desafio que ainda a gente não consegue dizer que todo o mercado resolveu, né, de fato. Eu acho que é uma coisa que não vai acabar nunca, né? Eu acho que no fim do dia, buscar persona sempre é o grande desafio do varejo, de qualquer varejo, inclusive, acho que de qualquer negócio, né? Então, entender persona e atingir público-alvo sempre vai ser um desafio. Eu acho que a tendência, de fato, é que a gente atire menos, né? Então, eu acho que o mercado, em algum momento muito próximo, passa a ser muito mais sniper. Então, eu vou entender o meu público e eu vou atuar em cima dele, né? Então, eu acho que até a LGPD está, de certa forma, está induzindo a essa... Exato. Total. Eu acho que essa é uma tendência, sabe? É que a gente consiga entender mais no backstage ali o nosso negócio e que a gente consiga ser muito mais assertivo num curto espaço de tempo. Exatamente. Tem um ponto, acho que foi bem colocado, Claudinei, dessa questão de LGPD. No final das contas, privacidade de dados, isso está em constante transformação e o negócio está ficando cada vez mais fechado, né? E as políticas também dentro da web estão mudando. A gente sabe da mudança de cookie, uma série de coisas que começam a bloquear determinados canais que nós tínhamos antes para poder fazer um retarget bem feito. O ponto agora, que a gente, na verdade, já vem falando, vem ouvindo há bastante tempo, é o tal do CDP, que tem a ver, cara, com dado, né? Então, acho que muito bem colocado ali pelo João, a gente precisa, de fato, ser muito mais sniper agora. Para isso, eu vou precisar saber, cara, quem eu vou bater e eu tenho que dominar a informação dentro de casa. Eu tenho que ter essa informação dentro de casa. Sim. Então, hoje as empresas têm uma miscelânea de dados lá, tudo fragmentado, um pedaço em cada ponto, como, por exemplo, o JP, num varejo pequenininho tradicional, ele deve ter uns 20 cadastros lá, porque hora ele acessou pelo Instagram, hora ele acessou pelo WhatsApp, hora ele acessou pelo Form, enfim, ele veio de várias fontes, mas é um único JP, não são 16 JP. E essa administração desse dado vai ser extremamente importante para continuar de novo no relacionamento com o cliente e buscar essa recompra, retargeting, para tanto converter mais quanto manter a recompra. Perfeito. Outra tendência, não sei se seria uma tendência, mas uma coisa que está crescendo, é a questão do marketplace. Cada vez mais as grandes lojas, grandes grupos de varejo estão oferecendo produtos de outras marcas, né? Às vezes você entra numa determinada marca e aí começa a ver coisas da outra marca. Como é que vocês estão vendo essa experiência? A experiência está dando certo? Ela, em termos de tecnologia ou em termos de usabilidade, em termos de experiência do consumidor, vocês estão vendo alguma diferença? Está impactando de alguma forma o negócio dessas empresas? Ao meu ver, Claudinei, eu acho que o marketplace, de fato, é o grande democratizador do acesso à plataforma, à venda. Então, assim, eu acredito que só tende a crescer. Eu acho que isso permite com que empresas pequenas ou pessoas que realmente têm pouco a investir possam jogar um jogo dos gigantes. Então, a gente olha aí uma Magazine Luiza como marketplace, a gente olha o próprio Mercado Livre, né? Porque não tem exemplo maior do que o Mercado Livre como plataforma de marketplace, né? E é exatamente esse o grande ponto, assim. Eu acho que quando a gente olha para a possibilidade de ter um lojista, um dono de quiosque, de shopping, podendo explorar a nível Brasil a oferta de um produto dele, onde tem uma empresa investindo bilhões com mais de 15 mil funcionários, e ele tem o mesmo poder de visibilidade
que um gigantesco tenha, eu acho que é uma tendência muito forte. Eu acho que é muito disso, sabe? Eu acho que é disso que a gente, como companhia, que eu acho que como um provedor de tecnologia, eu acho que ecossistema é sempre mais forte do que companhias investindo por conta. E eu acho que o Mercado Livre é um grande exemplo que acreditou nisso e aprendeu com isso. Acho que a gente vê outros gigantes marketplaces aí fazendo isso. E é um jogo de ganha-ganha. Então, assim, eu invisto em tecnologia, eu trago a possibilidade de dar escala e você, pequeno, cria novos canais com novas possibilidades, com novas soluções que, com certeza, ele não poderia investir, como o Rodrigo explicou agora há pouco, né? E existe um movimento até também assim de grandes empresas entrando em segmento que tradicionalmente não é o mercado principal dela, né? Vamos dizer, o Banco Itaú oferecendo e-commerce, né? Magazine Luiza oferecendo um meio de pagamento, um cartão de crédito, um financiamento, quer dizer, você é uma empresa, um porto seguro que financia carros, então hoje você vê um movimento que você não sabe mais agora qual é o segmento principal daquele grupo, né? A gente tem um movimento muito grande rolando, né? Que é o Open Data, né? Então, Open Finance, Open Retail, Open Health, a gente vai ouvindo cada vez mais, né? Esse termo aí, ele vai ficando cada vez mais forte. E isso faz com que isso aconteça, né? Então, quanto mais dado aberto, quanto mais possibilidade de explorar para gerar novos negócios, eu acho que uma próxima grande revolução para varejo é, de fato, quando a gente tiver o Open Retail vinculado ao Open Finance ali, a gente conseguir gerar essa massa comportamental / financeira dos clientes. Imagina o quão rico isso vai ser e o quanta personalização, de fato, a gente consegue trazer para o mercado. A gente está caminhando a passos largos para isso. Acho que a gente está muito próximo disso acontecer. E aí é fazer o bom uso do dado, né? De novo, a LGPD está aí para proteger esses dados, para garantir que as coisas aconteçam de uma forma muito mais controlada, muito mais legalizada. Então, a gente vai para um próximo desafio, que é onde está essa linha do que é, de fato, personalização, até um momento ali onde a gente extrapola essa barreira ali e começa a entrar um pouco mais dentro da vida pessoal das pessoas, né? Então, acho que esse é o grande desafio do momento aí. Eu acho que é um assunto que vai rolar nos próximos tempos, aí, nos próximos momentos aí de varejos. Perfeito. Legal. Claudinei, deixa eu só voltar um minutinho na sua primeira pergunta, que acho que tem um ponto. Você falou sobre a explosão de marketplaces, né? No final das contas, a gente tem que entender de onde veio isso. Isso deve vir muito assim do modelo que a própria Amazon colocou e começou a operar, e ela tinha sobra dentro das suas operações. Então, ela tendo sobra nas suas operações, ela consegue oferecer aquilo como serviço, né? E ficar com um pedaço da operação. O que foi ótimo, na perspectiva ali que o JP trouxe, sensacional. Isso viabilizou muitos negócios aparecerem. Hoje em dia, eu consigo montar um e-commerce, assim, em 1 hora eu consigo montar um e-commerce trazendo produto da China, sendo entregue nos Estados Unidos, com o sistema logístico da Amazon, fazendo publicidade já pronta. Então, assim, é muito fácil, a entrada é muito fácil. Né? Eu consigo criar minha loja muito fácil. Então, isso é ótimo. Né? E o Marketplace, ele tem um negócio que é fundamental para tudo. Demanda. Ele tem a demanda. A maior dor do pequeno varejista, aquele que está começando, é a demanda. Ele precisa ter essa demanda para poder entregar. Né? Então, na ótica, eu, varejista, ter acesso e começar a minha jornada, sensacional. A gente sabe que na evolução da jornada do varejista, na medida que ele vai criando mais músculo, ele, poxa, estou pagando taxa disso, taxa de ali, taxa e taxa, ele começa a buscar caminhos próprios para resolver os seus problemas, para evitar pagar para todo mundo, né? Ter um full outsourcing do negócio. Agora, quando a gente olha na perspectiva do marketplace, eu diria que tem que tomar muito cuidado, porque realmente muita gente está tentando fazer pelo menos isso, né? E aí é mais ou menos como um modelo de franquia. Eu, como um varejista, operando e quero virar um marketplace, a primeira questão é, eu tenho malha suficiente, eu tenho punch suficiente para fazer o meu trabalho bem feito como varejista? É mais ou menos como se fosse um franqueador. Antes de eu franquear, será que o meu interno funciona tão bem feito que eu posso oferecer isso como serviço para outras pessoas? Então, aí eu acho que tem um certo risco, sabe, Claudinei? Aí eu acho que tem um certo risco.
Tem que ter e muda um pouco. Expertise, né? Não dá para terceirizar o expertise, né? E acaba mudando um pouco a característica do seu negócio, né? Você se posiciona menos como varejista e mais como empresa de tecnologia. Eu acho que esse é o grande ponto. Né? É isso aí. Então, é outro game, né, JP? É outro game total. Perfeito. Bom, pessoal, a gente infelizmente já estouramos aqui o nosso tempo, né? Então eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Isso aí, pedir que vocês aí se despedissem da nossa audiência e fizessem aí as suas considerações finais. Quer começar, Stalin? Opa, beleza? Show de bola. Essa parte dos marketplaces, de fato, é muito louco, né? Ver como o mercado se transforma rapidamente, mas é para o bem, né? É para conseguir mais gente ter acesso aos canais de venda. Para fechar... Ninguém imaginaria que antigamente essa concorrência né, tinha uma concorrência que ninguém imaginaria que pudesse isso acontecer, né? Pois é uma concorrência totalmente diferente, né? Que o mercado foi se transformando. Bom, pessoal, acho que só para fechar aí, eu me coloco novamente à disposição aí de todos. Quiserem trocar uma ideia aí sobre plataforma de e-commerce, solução B2C, B2B, D2C, né? Distribuidor direto para o consumidor, marketplace também, a nossa plataforma ela faz tudo isso, né? Então você pode ser um marketplace, você pode vender num marketplace, você pode ter uma solução de B2B. A gente tem um foco bastante em grandes contas, mas a gente tem uma solução mais para middle market ali, então para médias empresas. Então fiquem à vontade aí para falar com a gente. Não só disso, a gente tem outros produtos também que ajudam ali na experiência de compra de ponta a ponta. Então, até algumas soluções logísticas também. Mas eu acho que é muito mais agradecer aí a Tenside, o Claudinei. De fato, acho que um evento bastante rico num momento onde o mobile também vem um pouco se transformando aí. Muita gente tentou colocar aplicativo, achou que ia ser fácil, ia sair vendendo, as pessoas iam fazer download, mas não é bem assim, né? Precisa ter coisas a mais e a gente está aqui à disposição. Se alguém precisar, podem me procurar, me adicionar lá no LinkedIn, Stalin Stefferson, da plataforma Stum, e a gente se encontra por aí, em algum evento do mercado. Obrigado. JP, quer se despedir da nossa audiência? Claro, bom, mais uma vez agradecer aí o time da Tenside, Claudinei, obrigado pela moderação. Agradecer aí Rodrigo e Stalin pelo papo aí, foi muito bacana. Todo mundo que está em casa aí assistindo a gente. E contem com a gente, eu acho que a gente falou um ponto legal, né? Que cada vez mais IA é democrática, né? Então, o Stalin trouxe a questão aí do SMB, né? Do médio, do pequeno. De fato, a gente está pronto, a gente tem capacidade de apoiar todo o mercado de forma muito consultiva e muito direta e que cabe no bolso de todos os tamanhos de empresa. Acho que contem com a Semantics aí. Coloco meu LinkedIn à disposição também, João Paulo Tavares. Se puxar como JP lá aparece também. Sigam a Semantics, me sigam lá no LinkedIn, vamos bater um papo. Perfeito. E contem conosco. Acho que é isso. Obrigado, gente. Obrigado, JP. Rodrigo. Boa. Cara, obrigado, Claudinei, pelo papo. JP, baita papo. Stalin, cara, obrigado pela dinâmica aqui, foi sensacional, prazer conhecer vocês. Pô, muito bom estar num evento desse, a gente poder gerar um pouquinho de valor aqui daquilo que a gente vem colhendo, na verdade, dos próprios clientes, né? Então, só tenho a agradecer. Meu LinkedIn, Rodrigo Rico, com 2 Cs, pode procurar lá, vai encontrar. Sobre a Octadesk, de novo, nós temos soluções ali da pequena para a grande empresa, da mais padronizada para mais personalizada, soluções de automação para atendimento. Então, tudo que precisar nessa linha, pode contar conosco. E, de novo, obrigado. Bom, eu que agradeço mais uma vez a participação de vocês, eu agradeço a nossa audiência, estamos aqui finalizando o fórum, o Mobile Transformation Forum. Quero só lembrar que nós vamos enviar um e-mail para vocês fazerem uma avaliação do evento, com umas perguntas para vocês também responderem e darem suas sugestões.
E espero vê-los nos próximos eventos do Data Insight. Muito obrigado, então, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal.